para trazê-la de regresso ao mundo dos espíritos. Com esforço, sentou-se na cama do hospital onde estava internada, apesar das dores que sentia. Seu olhar subiu a um ponto vago do seu quarto. Um sorriso abriu-se em seu rostinho magro e pálido. A voz já quase não lhe saía. Falava baixinho e com muito esforço. Com o olhar fixo em algo que somente ela via, Ana sussurrou. Os anjos, eles são tão lindos. Você os vê, mamãe? Você os ouve cantar? Jamais tinha ouvido músicas tão lindas. Ana deitou-se novamente, o sorriso ainda adornando-lhe os lábios, seu semblante envolto em luz e paz, dando seu último suspiro, seguiu os anjos que aí estavam para escoltá-la. Para a família de Ana, a visão do que esperava sua filhinha no outro lado da vida depois de tanto sofrimento foi uma consolação, vinda diretamente de Deus. Daisy Irene tinha 10 anos de idade quando sua missão na Terra se encerrava. 4 dias antes de atravessar a fronteira invisível deste mundo ao mundo dos espíritos, fixou seu olhar em um ponto sobre o batente da porta. Que foi, Daisy? Indagou seu pai. O que você está olhando, filha? É um espírito, papai, é Jesus. Ele está me dizendo que eu vou ser um de seus cordeiros. Claro, querida, confirmou o pai. Espero que você seja mesmo um de seus cordeiros. Oh, papai, exclamou a pequena. Eu vou para o céu, vou a ele. Apesar da pouca idade, a pequena Daisy, assim como sua família, era muito religiosa. Quando saudável, todos os domingos participava das aulas de evangelização de sua igreja. Mas agora, impedida de se locomover, costumava pedir à família que lhes lessem a Bíblia. Certa vez, a mãe leu-lhe aquela passagem do Evangelho de São João que nós, espíritas, tanto temos ouvido: se me amais, guardareis meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco. Fim da leitura. Daisy olhou para a mãe com um semblante angelical e lhe disse: Mamãe, quando eu partir o Consolador virá até a senhora, e quem sabe ele me deixará vir junto também algumas vezes. Ali está dizendo que eu posso vir, mas a senhora não vai saber que eu estou aqui, somente me ouvirá falar em seu pensamento. Para essa mãe, o Consolador já se fazia presente. Ali era seu filho, que havia falecido quando tinha apenas 6 anos de idade e que agora estava ali para ajudar a irmãzinha a desvencilhar-se dos laços da matéria. A presença de Ali naqueles últimos dias era constante. 2 dias antes de sua passagem, Daisy recebeu a visita de sua professora de evangelização e conversou com ela franca e abertamente sobre sua morte iminente. Bem, Daisy, disse ela antes de deixar a pequena, logo você estará atravessando o Rio Escuro. Que ela quis dizer com Rio Escuro? Indagou o pai depois que a professora se foi. O pai começou a explicar-lhe, assim que entendeu o significado, ela o interrompeu dizendo: Ela está errada, não tem rio nenhum, nem cortinas, nem sequer tem uma linha que separa esta vida da outra. Levantando as mãozinhas, Daisy fez um gesto e disse: Está aqui e está ali, eu sei que é assim, pois consigo ver todos vocês aqui, e os vejo, os espíritos, ao mesmo tempo. E como é esse mundo, Daisy? Indagou a mãe. Não sei como descrever, é diferente, difícil de explicar com palavras. Quando seu desencarne se aproximava, Daisy fixou seu olhar ao longe e perguntou a seu pai: O senhor está ouvindo, papai? Ouvindo o quê, Daisy? Os anjos cantando. O senhor precisa ouvi-los, estão todos aqui, eu os vejo todos, são tantos. Voltando-se à irmã, disse: Não é estranho, Lulu? Nós sempre achamos que os anjos tinham asas. Mas estávamos enganadas, eles não têm asas. Mas eles têm de ter asas, contestou a irmã. Senão como fariam para voar do céu até a terra? Não, eles não voam, eles apenas vêm. Basta eu pensarem ali, disse referindo-se ao espírito do irmão, e ele está aqui. E como você vê os anjos, filha? Perguntou a mãe. Não os vejo toda hora, mas quando os vejo, parece que as paredes da casa desaparecem, e eu consigo ver muito longe, nem dá para contar quantas pessoas eu vejo, algumas estão bem perto e eu as reconheço, mas, outras, nunca as vi. Daisy pediu à mãe que lhe trouxesse um espelho. Quando ela o entregou, segurou-o com ambas as mãos e pôs-se a olhar o rosto pálido e magro com calma e tristeza, dizendo enquanto se olhava: Este corpo já não me serve. E como o vestido velho da mamãe pendurado no guarda-roupas, já não lhe tem serventia.
Eu não vou mais usar este corpo, um corpo espiritual, perispírito, vai substituí-lo. Eu já estou neste corpo, pois é com os olhos do espírito que eu vejo o mundo para onde vou. Daisy falava sobre sua morte com imensa naturalidade. Para ela não havia mais mistérios, suas visões davam-lhe a certeza da continuidade da vida e, em lugar de temê-la, a esperava com ansiedade. Era noite. Daisy olhou para o relógio e anunciou para a família. Agora são 20h30, quando for 23h30, o Ali virá me buscar. Daisy gostava de sentar-se no colo do pai e encostar a cabeça em seu peito. Voltando-se a ele, disse: Papai, quero morrer em seu colo. Quando chegar a hora eu lhe falo. Sua irmã, Lulu, estava com sono. Antes de ir para a cama, deu um beijo em Daisy e lhe desejou boa noite. Daisy tomou a mão da irmã, com a outra acariciou-lhe o rosto e disse boa noite. Quando Lulu estava subindo as escadas do seu quarto, Daisy chamou a irmã e lhe disse: Boa noite e adeus, minha doce e querida Lulu. Quando o relógio marcava 23h5, ela disse ao pai: Pode me pegar agora, papai. Ali já está aqui para me levar. Acomodando-se no colo do pai, pediu para que cantassem. Um dos presentes pediu que chamassem Lulu, mas ela não deixou. Ela está dormindo, não vamos incomodá-la. Quando o relógio marcou 23h30, exatamente a hora que havia previsto, ela levantou as duas mãos como se as oferecesse a alguém e pronunciou suas últimas palavras. Vamos, Ali. Deu seu último suspiro e desencarnou. Enquanto o pai deitava seu corpinho inerte com ternura sobre a cama, ela, agora em espírito, seguia viva e alegre, com seu irmão e seus anjos, de regresso ao seu verdadeiro lar, para dar início a uma nova modalidade de vida. Como se dá o fenômeno? A ciência materialista atribui as visões no leito de morte a miragens criadas por um cérebro à beira da extinção, alucinações causadas pela desagregação dos neurônios. Não há como ela ir além dessas explicações, pois não consegue ultrapassar as barreiras do cérebro físico. Para ela, o cérebro secreta nossa consciência e nossos pensamentos. Morrendo o cérebro, morre tudo. Portanto, aqueles seres queridos que já morreram e que dizem estar aí para ajudar os moribundos em sua transição, e que estes dizem ver, não existem. E, se não existem mais, não podem estar aí, portanto, nada mais são que miragens de um cérebro à beira da extinção, alucinações causadas pela desagregação dos neurônios. Já os espíritos de ordem elevada, eles mesmos sobreviventes da morte e livres das ideias preconcebidas, dos preconceitos e do orgulho escravizador, nada tinham e nada têm a perder. Portanto, podiam falar claramente sem rodeios como se dá o fenômeno. Chamam-no de segunda ou dupla vista. E o que é isso? A resposta vem diretamente dos espíritos. Tudo isso é a mesma coisa. O que chamais de dupla vista é ainda o espírito que está mais livre, embora o corpo não esteja adormecido. A dupla vista é a vista da alma. O moribundo está consciente quando fala dessas experiências. Ponto. E quanto mais fraco estiver o corpo, mais livre ele estará. E mais facilmente vê e ouve coisas que os sentidos físicos não são capazes de perceber. Complementam os espíritos. Elas também ocorrem quando se está em perfeita saúde, é que, na doença, os laços materiais estão mais frouxos, a fraqueza do corpo possibilita mais liberdade ao espírito, que entra mais facilmente em comunicação com os outros espíritos. Parece até que a pequena Daisirene retirou a explicação de como viu os dois mundos dessa passagem. Mas isso não ocorreu, pois ela era evangélica e sua religião não ensinava isso. O que ela relatava era o que via naquele momento. Já quase liberta da matéria, que tanto limita aos sentidos espirituais, a menina viu e interagia com os dois mundos com a mesma lucidez. O leitor notou que no momento em que o moribundo percebe a presença de um espírito ou espíritos, ele fixa o olhar num ponto vazio do local onde se encontra, como se estivesse olhando para o nada. Agora atente ao que o Espiritismo ensina sobre isso. No momento em que se produz o fenômeno da dupla vista, o estado físico do indivíduo é sensivelmente modificado, o olhar tem algo de vago, olha sem ver, a fisionomia toda reflete um ar de exaltação. Constata-se que os órgãos da vista ficam alheios ao processo porque a visão persiste, apesar dos olhos fechados. As pessoas que os veem, aos espíritos, se encontram muito humilde num estado próximo do de êxtase, estado que lhes faculta uma espécie de dupla vista. Os que veem os espíritos julgam ver com os olhos, mas, na realidade,
É a alma quem vê e prova disso é que os podem ver com os olhos fechados. Universalidade das visões no leito de morte. Em um artigo escrito para o Jornal de Oncologia Pediátrica em 2005 sobre o resultado de sua extensa pesquisa de dito fenômeno, a doutora Angela Emmier diz que as visões no leito de morte foram relatadas através dos tempos, por pessoas de todas as culturas, religiões, raças, idades, sexo, camadas socioeconômicas e de todos os níveis intelectuais, entre os mais ignorantes e os mais cultos. As doutoras Patrícia Kelly e Magie Callanan trabalharam com doentes terminais por mais de 10 anos. Elas atenderam centenas de pacientes terminais e estiveram presentes nos seus últimos momentos de vida. Em seu livro Gestos Finais, Como Compreender as Mensagens, as Necessidades e a Condição Especial das Pessoas que Estão Morrendo, publicado em 1994, elas relatam as experiências de visões que seus pacientes tiveram antes de desencarnarem. Em suas próprias palavras, a experiência dos moribundos frequentemente inclui vislumbres de outro mundo e de pessoas que ali os esperam. Eles falam da paz e da beleza desse lugar e conversam com pessoas que só eles veem. A psicoterapeuta e capela de hospício por mais de 3 décadas, a doutora Diane Arcangel, em seu livro Afterlife Encounters, Encontros Após a Morte, relata uma coletânea de experiências de visões no leito de morte que presenciou. Ela conta que todos os pacientes cuja morte presenciou estavam acompanhados de uma pessoa invisível. Ninguém morre sozinho, afirma ela. E como morremos e renascemos? Como a alma se desliga do corpo físico? 5. Como a alma se desliga do corpo. De repente, uma atmosfera fina, suave e luminosa envolveu a cabeça da senhora que desencarnava. Vi naquele instante o cérebro e o cerebelo expandindo suas partes mais íntimas e encerrando as funções galvanizantes pelas quais eram responsáveis e tornando-se extremamente saturados de eletricidade e magnetismo vital. Vi em seguida, naquela atmosfera espiritual que emanava e circundava a cabeça do corpo físico da senhora, um contorno indistinto da formação de outra cabeça. Essa nova cabeça foi se tornando cada vez mais completa. Em seguida, vi a formação natural e em ordem progressiva do pescoço, dos ombros, do torso, até a organização completa de seu corpo espiritual, perispírito. Ao mesmo tempo que esse novo corpo se formava e fazia-se totalmente visível às minhas percepções espirituais, percebia também o que ocorria no corpo físico enquanto este morria. Havia sintomas de desconforto e de dor. Mas eram sintomas ilusórios, que ocorriam em função da retirada das forças vitais e espirituais das extremidades e das vísceras e que se dirigiam ao cérebro para dar nascimento ao corpo espiritual. Aprendi que há uma correspondência absoluta e completa entre o nascimento de uma criança neste mundo e o nascimento do espírito no mundo espiritual, até mesmo com o cordão umbilical, este representado por um cordão de energia vital, cordão fluídico, que, por alguns minutos, ligava um corpo ao outro. Em seu novo corpo, via inalar profundamente as energias pertencentes à atmosfera espiritual, energias estas que interpenetravam a atmosfera terrestre. Seu corpo espiritual possuía todas as proporções físicas exteriores do corpo físico do qual acabava de se retirar, era idêntico em todos os aspectos possíveis, embora melhorado e mais bonito. Em seguida, ela saiu do quarto e caminhou para a sala, e daí para o quintal. Lá fora havia 2 espíritos amigos à sua espera. Tão logo ela os reconheceu, na mais graciosa maneira, começaram a subir obliquamente pelo envelope etéreo de nosso globo terrestre. Caminhavam tão natural e fraternalmente que mal me dava conta de que eles caminhavam no ar. Parecia que subiam uma gloriosa e familiar montanha. Permaneci observando-os até que desapareceram de minha vista. Essa narrativa foi feita por um extraordinário médium vidente americano, precursor do movimento espiritualista nos Estados Unidos, ao observar uma amiga sua que desencarnava, em seu livro The At and Afterlife, Morte e Vida Após a Morte. Para se ter uma ideia melhor da clarividência de Andrew Jackson Davis, ele, em transe, diagnosticou, prescreveu tratamento e curou milhares de pessoas dos mais diferentes males, psicografou os mais importantes livros do movimento espiritualista americano e previu a invenção do automóvel e do avião. Era conhecido como João Batista do espiritualismo americano. A incrível visão do Dr. Out. Narrou o médico e clarividente americano, minha tia estava prestes a desencarnar e eu estava no quarto com ela. De repente, senti que algo estava acontecendo, algo que meus sentidos físicos não podiam perceber. Repentinamente,
Vi alguma coisa pairando sobre o seu corpo físico, mais ou menos a meio metro de altura. A princípio, percebi apenas um vago perfil de uma substância opaca, parecida com neblina. Era um tipo de vapor, imóvel, suspenso no ar. Olhando mais atentamente, percebi que esse vapor ia gradualmente se densificando, tornando-se mais sólido, como se estivesse se condensando. Atônito, vi que essa substância vaporosa tomava uma forma humana. De súbito, notei que aquele corpo se assemelhava ao corpo físico de minha tia. Esse corpo astral, ou perispírito, pairava horizontalmente sobre o corpo físico e estava quieto, sereno e em repouso. Mas o corpo físico estava ativo, em movimentos reflexivos e espasmos subconscientes de dor. Permaneci observando e vi o corpo espiritual formar-se completamente. Distinguia claramente os traços de seu rosto, eram similares ao rosto físico, exceto que agora possuía um brilho de paz e vigor, em lugar da velhice e expressões de dor do corpo físico. Os olhos estavam fechados como se ela dormisse um sono tranquilo, uma luminosidade emanava de seu corpo espiritual. Chamou-me a atenção uma substância prateada que conectava a cabeça do corpo físico à cabeça do corpo espiritual. Era um cordão. O tal do cordão fluídico apóstrofo, pensei. Então, pela primeira vez, descobri o seu significado. Assim como o cordão umbilical une a criança à mãe, aquele cordão fluídico unia o corpo físico ao espiritual. Suas extremidades estavam conectadas à protuberância occipital, à base do crânio, nuca, de cada um dos corpos. Da base da nuca, saíam fios de energia em forma de leque, que se juntavam e formavam um cordão arredondado de aproximadamente 2,5 cm de diâmetro. Essa grande densidade é em função da proximidade dos corpos. À medida que o perispírito se distancia do corpo físico, o cordão se afina, chegando ao ponto de ficar da espessura de uma finíssima linha, quando muito distante, mas apenas se rompe com a morte do corpo físico. A cor era de um prateado transluzente, luminoso e radiante. Uma energia vibrante parecia dar vida ao cordão. Pulsações de luz saíam do corpo físico e percorriam a extensão do cordão, dirigindo-se ao corpo espiritual. A cada pulsação do cordão, o corpo espiritual tornava-se mais vivo e mais denso, enquanto o corpo físico tornava-se mais quieto, quase sem vida. Agora a vida estava toda no corpo espiritual, o corpo físico havia cessado seus movimentos, estava imóvel, na iminência da morte. As pulsações no cordão pararam, e os fios de energia na base da nuca começaram a se romper, um por um. Ao romper o último fio, dois fenômenos ocorreram simultaneamente. O corpo físico morreu e o corpo espiritual se libertou, renasceu. O corpo espiritual se moveu, levantando-se, pôs-se ereto atrás da cama, onde pausou momentaneamente antes de iniciar o voo ascendente que o levaria para fora do quarto. Os olhos, que até então estavam cerrados, se abriram, e um sorriso adornou seu radiante semblante. Meu tio, esposo dessa tia e um filho deles, ambos falecidos, estavam no quarto à sua espera. Minha tia olhou para mim, deu-me um sorriso de adeus e desapareceu de minha vista. Presenciei tudo isso de maneira totalmente objetiva. As formas espirituais que vi-as com meus olhos físicos. Esses eventos duraram 12 horas, durante as quais presenciava, comentava e movia-me enquanto ocorriam. O que ensina o Espiritismo? Quando o espírito deve se encarnar num corpo humano em via de formação, um laço fluídico, que não é outra coisa senão uma expansão de seu perispírito, liga ao germe para qual se acha atraído por uma força irresistível desde o momento da concepção. À medida que o germe se desenvolve, o laço se aperta, sob a influência do princípio vital material do germe, o perispírito, que possui certas propriedades da matéria, se une, molécula a molécula, com o corpo que se forma, de onde se pode dizer que o espírito, por intermédio de seu perispírito, lança, de alguma sorte, raiz nesse germe, como uma planta na terra. Quando o germe está inteiramente desenvolvido, a união é completa, e, então, ele nasce para a vida exterior. Por um efeito contrário, essa união do perispírito e da matéria carnal, que se cumpria sob a influência do princípio vital do germe, quando esse princípio deixa de agir, em consequência da desorganização do corpo, a união, que era mantida por uma força atuante, cessa quando essa força deixa de agir, então o perispírito se desliga, molécula a molécula, como estava unido, e o espírito se entrega à sua liberdade. Assim, não é a partida do espírito que causa a morte do corpo, mas a morte do corpo que causa a partida do espírito. Nesses relatos,
O leitor pode notar a naturalidade com que o espírito se retira do corpo físico e passa de um mundo a outro. Pode perceber também que, na realidade, o espírito não passou de um mundo a outro, mas de um estado a outro, saiu do estado físico e adotou o estado espiritual. Vê ainda quão longe a morte está de ser aquele episódio aterrorizador que os incrédulos dizem que nos remeterá ao nada absoluto e que tanto a humanidade teme. Indagados por Kardec se a separação da alma e do corpo era dolorosa, os espíritos de ordem elevada, responsáveis pelas obras básicas de Allan Kardec, lhe responderam: não, o corpo sofre muitas vezes mais durante a vida do que no momento da morte, a alma não toma nenhuma parte nisso. Os sofrimentos que às vezes ocorrem no momento da morte são uma alegria para o espírito, que vê chegar o fim de seu exílio. E Kardec complementou: na morte natural, a que acontece pelo esgotamento dos órgãos em consequência da idade, o homem deixa a vida sem se dar conta disso, é como um foco de luz que se apaga por falta de suprimento. Nosso curioso codificador quis saber mais sobre o processo de retirada da alma do corpo orgânico. E os espíritos lhe explicaram como este se dá. Quando os laços que a retinham se rompem, ela, a alma, se desprende do corpo. Mas Kardec queria mais detalhes. A separação se opera instantaneamente por uma transição brusca. Há uma linha de demarcação nitidamente traçada entre a vida e a morte. Não, responderam os espíritos, a alma se desprende gradualmente e não se escapa como um pássaro cativo subitamente libertado. Esses dois estados se tocam e se confundem de maneira que o espírito se desprende pouco a pouco dos laços que o retinham no corpo físico. Eles se desatam, não se quebram. O desligamento da alma sentido pelo morto. O Dr. Wiltz atravessou os portais da morte, mas, como não era a sua hora, voltou e contou aos presentes como ao morrer. Senti e ouvi o romper de inumeráveis diminutos fios. Lentamente comecei a retirar-me a partir dos pés em direção à cabeça, e saí pelas suturas do crânio. Lembro-me distintamente como eu parecia ter a cor e a forma de uma água viva. Saí pela cabeça, como se fosse uma bolha de sabão saindo do fornilho de um cachimbo, flutuei para cima, para baixo, para os lados, até que, finalmente, com imensa leveza, pousei no chão. Eu tinha um corpo de um homem, de aparência translúcida e meio azulada e estava totalmente nu. Ao virar-me, meu braço tocou o braço de um homem que estava parado junto à porta, passei por ele sem a menor resistência. Olhei para seu rosto imediatamente, mas me pareceu que ele nada percebera. Olhei para o meu corpo morto, deitado sobre a cama, meio tombado à direita, os pés juntos, as mãos cruzadas sobre o peito. A palidez de seu rosto tomou-me de surpresa. Tentei chamar a atenção das pessoas próximas ao leito para dizer-lhes que eu estava vivo, mas ninguém percebia a minha presença. Achei tudo tão engraçado que comecei a rir. Elas olhavam para algo que pensavam ser a minha pessoa. Mas não era. Eu não estava morto, estava vivinho da Silva. Quão bem me sentia. Alguns instantes antes eu estava muito doente. Daí veio a mudança, que chamamos morte, que eu tanto temia. Mas a morte veio e lá estava eu, ainda um homem, pensando tão claramente como antes, sentindo-me maravilhosamente bem. Não mais adoeceria, não mais morreria. O Dr. Wiltz havia sido declarado morto pelo Dr. Heinz, médico que o atendera, e a notícia havia percorrido o vilarejo onde vivia. Os sinos da igreja já dobravam em respeito a seu passamento, quando, para espanto de todos os presentes em seu quarto, após 30 minutos sem respiração detectável, voltou à vida física, pois, como ele próprio constatara, continuaria vivendo mesmo sem o corpo orgânico. Essa experiência foi um dos primeiros relatos detalhados da chamada experiência de quase morte. EQM ocorre em casos em que o paciente tem morte clínica, ou seja, não tem batimento cardíaco, não respira e o eletroencefalograma EEG, não registra nenhuma atividade cerebral, podendo ocorrer também em consequência de acidentes ou em estado de coma. Casos de EQMs vêm sendo relatados com mais frequência na atualidade por causa do aprimoramento de técnicas de reavivação cardíaca. A pessoa que tem uma experiência de quase morte geralmente se vê fora do corpo físico, assim como relata o Dr. Wiltz, percebe que está pairando no ar e observa abaixo o próprio corpo inerte sobre o leito, ou solo ou no carro, em caso de acidentes. Nessa condição, com plena consciência e lucidez, ela vê tudo o que se passa no local onde está. Observa, por exemplo,
No caso de ter sofrido parada cardíaca, médicos tentando reavivá-la e posteriormente dar detalhes precisos sobre os procedimentos utilizados e as conversas que ouviu entre os membros da equipe, para espanto destes, pois, segundo a medicina materialista, estando a pessoa inconsciente, seria impossível ver ou ouvir qualquer coisa. Em muitos casos de EQM, os pacientes deixam o recinto onde estão, alguns viajam por um túnel em altíssima velocidade e são levados a lugares espirituais, onde encontram entes queridos desencarnados ou seus protetores. Relatos descrevendo o processo de desligamento do perispírito semelhante à descrição do Dr. Wiltse subejam na literatura sobre experiências de quase morte. Embora eu não tenha tido EQM, conheço pessoalmente a sensação do desligamento do perispírito por meio do desdobramento ou projeção astral, como este fenômeno é também conhecido. Eu já o havia sentido algumas vezes antes de encontrar as passagens citadas por Andrew Jackson Davis e pelo Dr. Wiltse. No desdobramento consciente, é comum a instalação do chamado estado vibracional. O estado vibracional é um processo de vibração interno que parece atingir todas as moléculas do corpo. A função do estado vibracional é de desprender as moléculas perispirituais das físicas para facilitar a retirada do perispírito. A sensação é de um formigamento generalizado em todo o corpo, mas que não é desagradável nem doloroso. O estado vibracional é costumeiramente o precursor do desdobramento. À medida que o perispírito começa a deixar o corpo físico, em minhas experiências, a retirada iniciou-se pelas extremidades dos pés. A vibração vai cessando e é possível sentir a frieza e a rigidez nas partes de onde a energia perispiritual se faz ausente. Esse processo de frieza e rigidez é a chamada catalepsia, a qual se inclui também a diminuição dos batimentos cardíacos e da respiração. Esse tipo de desdobramento que experimentei é abundantemente corroborado em relatos na literatura sobre as experiências fora do corpo. Iniciando-se pelas extremidades dos pés, o desdobramento vai se dando em direção ascendente, até chegar à cabeça e retirar-se do corpo físico. Nessa ordem, à medida que a vibração de um determinado órgão vai cessando, pés, pernas, coxas, quadris etc., esses órgãos vão esfriando e entram em catalepsia. Para que o leitor saiba, as mãos e os pés são os primeiros órgãos a esfriarem em alguém que está prestes a desencarnar. Ao se retirarem, as energias espirituais que vitalizam as moléculas, células e órgãos vão se acumulando, juntando-se como uma bola de neve, e seguindo em direção à cabeça. Quando todo o corpo já está cataléptico, a energia retirada fica momentaneamente acumulada na cabeça, causando uma pressão muito forte e um ruidoso zumbido. Apesar da pressão e desse zumbido, às vezes mesclados com vozes, risos, músicas etc., as faculdades do pensamento e da consciência permanecem intactas, isto é, ainda somos capazes de pensar, de discernir e de tomar decisões. Ainda estamos aptos a manter plena consciência da presença do corpo físico, mesmo que este já esteja em estado cataléptico total. Sabendo que o perispírito está prestes a se desdobrar do corpo físico, é possível planejar, pelo pensamento e pela vontade, para onde nos dirigir assim que deixarmos o corpo físico. E é por esse processo que o espírito das pessoas que acabam de desencarnar aparecem, geralmente na mesma hora que morreram, a parentes ou amigos. Relatos sobre aparições vistas por parentes e amigos no exato momento em que seus entes queridos desencarnaram transbordam na literatura sobre o fenômeno. Em uma de minhas experiências de desdobramento consciente, eu quis visitar minha irmã que mora em um bairro na zona norte da capital paulista. O tempo para percorrer os 6.500 quilômetros que separam Miami da cidade de São Paulo, a partir do desdobramento, foi mais curto que um piscar de olhos. Bastou pensar vou à casa dela, e vi-me no pé da escada que leva à porta de sua sala. Ciente de que estava fora do corpo e que podia atravessar objetos sólidos, meti-me pela porta de madeira, atravessei-a como se estivesse escancarado e fui até o quarto onde dormia minha irmã. E tal qual aprendemos no Espiritismo, seu perispírito flutuava sobre seu corpo adormecido. Leve como uma penugem flutuei sobre sua cama e dei-lhe um gostoso abraço, perispírito a perispírito. Disse-lhe que havia vindo visitá-la e trocamos algumas palavras, tudo isso na mais plena consciência de minha condição fora do corpo, em total lucidez. Logo que amanheceu, por volta de 7 horas da manhã em Miami, telefonei para ela e perguntei-lhe se ela havia sonhado comigo, mas ela não se recordava de sonho nenhum. No desdobramento, a libertação do perispírito é parcial, uma vez que segue conectado ao corpo físico pelo cordão fluídico e,
Fim do desdobramento, o perispírito volta à sua base, que é o corpo físico, pois seu trabalho na Terra ainda não está encerrado. Visualizando o renascer do espírito. Na imagem seguinte vemos uma ilustração artística do perispírito afastando-se do corpo físico. Nesse caso, a retirada dá-se pelo chakra ao centro de força gástrico, também conhecido como plexo solar, na região abdominal. Nas descrições de Andrew Jackson Davis e do Dr. Wiltse, sua retirada deu-se pelo centro coronário, no topo da cabeça. Segundo a literatura hindu, o desencarne pode ocorrer até mesmo pelo centro genésico, o mais primário dos centros de força, se a pessoa viveu uma vida muito promíscua e imoral. Nesse caso, o perispírito do desencarnante estaria impregnado de vibrações grosseiras e isso impossibilitaria sua saída por meio de centros cujas vibrações são mais sutilizadas. Note o cordão fluídico ligando os dois corpos. Uma vez rompido o cordão, o corpo físico inicia sua decomposição e o perispírito ganha a liberdade total. Aqui é bom lembrar que há casos semelhantes em que o espírito, geralmente aquele muito apegado ao corpo físico ou alguém que cometeu suicídio, pode permanecer junto a seus restos mortais e até mesmo sentir sua decomposição, como já temos visto na literatura espírita. Para relembrar o leitor, os chakras, que em sânscrito quer dizer rodas, são vórtices ou pequenos redemoinhos que captam energia do todo universal, energia vital ou cósmica, e a redistribui tanto para nossos corpos energéticos como para o corpo físico. São 7 os principais centros de força do ser humano. Em direção ascendente, são eles: centro genésico, localizado na região genital, gástrico ou plexo solar, na região abdominal, esplênico, na região do baço, cardíaco, na região do coração ou tórax, laríngeo, na região da garganta, cerebral ou frontal, no centro da fronte, entre os olhos, e o coronário, no topo da cabeça, considerado o principal centro de força. A imagem seguinte permitirá ao leitor visualizar claramente a localização desses centros de força. Observe o papel e o dinamismo do centro coronário, no topo da cabeça. O mais elevado dos centros de força tem como manifestação física a glândula pineal, considerada a antena que conecta o ser humano encarnado com o mundo espiritual. Em seu livro Evolução em Dois Mundos, psicografado por Francisco C. Xavier e Valdo Vieira, o espírito André Luiz explica que o centro de força coronário exerce influência decisiva sobre os demais centros vitais, governando o córtex encefálico na sustentação dos sentidos, marcando a atividade das glândulas endocrínicas e administrando o sistema nervoso, em toda a sua organização, coordenação, atividade e mecanismo, desde os neurônios sensitivos até as células efetoras. Nota: células efetoras são um tipo de linfócito, glóbulo branco no sangue, que segregam anticorpos para combater corpos estranhos no organismo. Ainda André Luiz, em Missionários da Luz, de Francisco C. Xavier, traz-nos o seguinte esclarecimento sobre a presença e o papel dos centros de força na composição do ser humano. Diz ele: nosso corpo de matéria rarefeita, sutil, está intimamente regido por 7 centros de força: coronário, cerebral, laríngeo, cardíaco, esplênico, gástrico e genésico, os quais se conjugam nas ramificações dos plexos e que, vibrando em sintonia uns com os outros, ao influxo do poder diretor da mente, estabelecem para nosso uso um veículo de células elétricas, que podemos definir como sendo um campo eletromagnético, no qual o pensamento vibra em circuito fechado. E o corpo que temos antes de nascer para a vida física e o que voltaremos a ter após deixá-la por ocasião da morte. E à medida que o espírito vai evoluindo, esse corpo vai se tornando cada vez mais rarefeito, mais sutilizado, até chegar ao ponto em que o deixará de existir, ficando apenas o espírito puro, livre de qualquer influência material. O Espiritismo nos ensina que na morte o espírito se despoja do corpo físico, mas não do segundo envoltório, ao qual damos o nome de perispírito. Esse envoltório semimaterial, que tem a forma humana, constitui para ele um corpo fluídico, vaporoso, que, embora visível para nós em seu estado normal, não deixa de possuir algumas propriedades da matéria. O espírito não é, portanto, um ponto, uma abstração, mas um ser limitado, ao qual falta apenas ser visível e palpável para ser igual aos seres humanos. Bem, sabendo então que emergiremos da morte vencedores, intactos e cheios de vida. Para onde vamos depois dela? 6. Para onde vamos depois da morte? Deleitava-me, agora,
contemplando os horizontes vastos, debruçado nas janelas espaçosas. Impressionavam-me, sobretudo, os aspectos da natureza. Quase tudo, melhorada cópia da terra. Cores mais harmônicas, substâncias mais delicadas. Forrava-se o solo de vegetação. Grandes árvores, pomares fartos e jardins deliciosos. Desenhavam-se montes coroados de luz, em continuidade à planície onde a colônia repousava. A pequena distância, alteavam-se graciosos edifícios. Alinhavam-se a espaços regulares, exibindo formas diversas. Nenhum sem flores na entrada, destacando-se algumas casinhas encantadoras, cercadas por muros de eira, em que rosas diferentes desabrochavam aqui e ali, adornando o verde de cambiantes variados. Aves de plumagens policromas cruzavam os ares e, de quando em quando, pousavam agrupadas nas torres muito alvas, a se erguerem retilíneas, lembrando lírios gigantescos rumo ao céu. Extremamente surpreendido, identificava animais domésticos entre as árvores frondosas, enfileiradas ao fundo. Nas minhas lutas introspectivas, perdia-me em indagações de toda a sorte. Não conseguia atinar com a multiplicidade de formas análogas às do planeta, considerando a circunstância de me encontrar numa esfera propriamente espiritual. Impressionou-me o espetáculo das ruas. Vastas avenidas, enfeitadas de árvores frondosas. Ar puro, atmosfera de profunda tranquilidade espiritual. Não havia, porém, nenhum sinal de inércia ou de ociosidade, porque as vias públicas estavam repletas. Entidades numerosas iam e vinham. Algumas pareciam situar a mente em lugares distantes, mas outras me dirigiam olhares acolhedores. O relato acima foi dado pelo espírito André Luiz, por intermédio da psicografia de Francisco Cândido Xavier, de suas primeiras impressões de nosso lar, a colônia espiritual para onde foi levado após 8 anos de sofrimento nas esferas inferiores pelas quais gravitou depois de seu desencarne, região esta que ele denominou umbral. Onde fica o mundo dos espíritos? Allan Kardec também quis saber, e não poderia contar com seres mais apropriados para dar-lhe uma resposta, os próprios espíritos. Os espíritos ocupam uma região determinada e circunscrita no espaço? Pergunta Kardec em O Livro dos Espíritos, questão 87. Os espíritos estão em todos os lugares, respondem eles, povoam infinitamente os espaços. Estão sempre ao vosso lado, vos observam e agem entre vós sem os perceberdes, porque os espíritos são uma das forças da natureza e os instrumentos dos quais Deus se serve para a realização de seus desígnios providenciais. Mas se o mundo dos espíritos está por toda parte e os espíritos continuamente a meu lado, observando-me sobre mim atuando, porque não os vejo nem os percebo? Você poderá estar se perguntando. Talvez esta analogia o ajude a compreender. Observe o lugar em que você está agora, seu quarto, sala, quintal ou na praia. Não importa onde você esteja, ao seu redor existem sons, imagens e cores que você não consegue ver nem ouvir. Sons, imagens e cores são ondas de energia compostas de diferentes frequências, oscilações, comprimento, amplitude, velocidades etc. O ultrassom, por exemplo, possui uma frequência vibratória acima da capacidade da audição humana. Você não o ouve, mas ele está ao seu redor a todo instante, em uma dimensão ou esfera diferente. A luz ultravioleta também está ao seu redor, mas seu olho humano não é capaz de vê-la. Além desses sons inaudíveis e luzes invisíveis que o cercam, cercam-no também as mais diversas imagens, seu programa favorito de TV ou sua novela preferida, por exemplo, imagens de ocorrências do mundo inteiro que os satélites que orbitam a Terra emitem de um lado a outro do planeta. Essas imagens estão inundando seu ambiente neste exato momento, no entanto você não as vê. Não as vê porque seu sistema visual não é capaz de decodificá-las. Mas essas imagens existem e suas frequências vibracionais formam uma dimensão à parte. Assim como as dimensões dos sons inaudíveis e imagens invisíveis interpenetram-se no ambiente em que você se encontra, sem interferir em sua vida e seus afazeres, elas igualmente se interpenetram e vivem em perfeita harmonia, cada qual em sua esfera de existência, conforme os ditames de suas frequências vibratórias. Nós estamos, sim, a todo instante, imersos em um mar de dimensões distintas, dimensões estas repletas de vida e de eventos que escapam à limitadíssima capacidade de percepção de nossos 5 sentidos físicos. E entre essas dimensões que nos circundam, assim como as que descrevemos acima, estão as incontáveis esferas que compõem o mundo dos espíritos,
assim como os próprios espíritos que nelas fazem a sua morada. Junto à crosta terrestre, por exemplo, ocupando nossos campos, escolas, praças, até mesmo nossas casas e quintais, existem comunidades de seres desencarnados. E assim como nós desempenhamos nossos afazeres diários sem percebermos a existência deles, no geral, eles também levam a vida sem perceberem a nossa. Digo isso com conhecimento de causa. Em desdobramento consciente, estive com esses espíritos em vários locais do orbe terrestre. Em certa ocasião, estive em um posto de socorro em uma fazenda no interior de São Paulo. Devido ao fuso horário, era madrugada em Miami, mas o sol já brilhava no Brasil. Meu trabalho ali era auxiliar um jovem lavrador a entender sua nova situação. Ele havia desencarnado pouco tempo antes em um acidente com o caminhão que transportava os boias frias. Estava muito confuso e parecia não perceber a presença de desencarnados que estavam ali para orientá-lo. O posto de socorro era um tipo de imenso galpão, com uma área livre coberta. Nesse posto havia também quartos de enfermaria. Terminado meu trabalho, saí do galpão para observar os arredores e pasmei-me com o que vi. Além da cerca de arame que circundava o lugar, em um campo com colinas e relva verdejantes, vacas pastavam calmamente naquela manhãzinha ensolarada, e a fazenda era uma das muitas naquela rica e fértil região. Nesse ambiente tão material, bem na superfície da crosta terrestre, funciona um posto de socorro espiritual a recém-desencarnados da região, completo, com enfermeiras e outros trabalhadores igualmente desencarnados e, assim como a fazenda, é cheio de atividade e vida, sem que encarnado nenhum se aperceba de sua existência. Em outra ocasião, estive em uma colônia onde havia um pequeno aeroporto. Era madrugada no local e ainda estava um pouco escuro. Assim que ali cheguei, vi um avião decolando. Eu estava completamente lúcido, quero dizer, sabia que estava desdobrado e mantinha toda a minha capacidade de raciocínio e discernimento. Não vai me dizer que esse aeroporto e esse avião são de vocês? Perguntei brincando à senhora que estava a meu lado. Ela riu e disse que não. Tem alguma linha demarcatória entre a comunidade de vocês e a dos encarnados? Perguntei. Ela deu alguns passos à frente e fez um risco imaginário no solo com a ponta do pé. Até aqui é plano espiritual, daqui para lá é plano terrestre. E assim constatava, novamente por mim mesmo, que vivemos imersos no mundo espiritual, que estamos cercados por espíritos que, embora não mais vivam no corpo físico, ainda não deixaram a crosta terrestre e fazem-nos constante companhia, sem que nos apercebamos nem deles nem das comunidades onde vivem, mesmo estando todos junto a nós. Em outra oportunidade, estive em uma escola na cidade de Botucatu, no interior de São Paulo. Olhando à minha volta, como costumeiramente faço para reconhecer o local onde me encontro, vi uma igreja, e atentei-me ao relógio em sua torre. Faltavam 5 minutos para as 6 horas da manhã, 5 minutos para as 4 horas em Miami e meu corpo dormia como uma pedra. Era dia 1º de maio, portanto, feriado no Brasil. Apesar do horário do feriado nacional, a escola estava repleta de atividade. Vi meninos e meninas, uniformizados com camisetas brancas e calças ou saias bege, carregando livros e material escolar, chegando para a aula, conversando animadamente entre si caminhando às suas classes. Como os Estados Unidos não comemoram o Dia do Trabalho nessa data, fui trabalhar. Chegando ao meu escritório, procurei avidamente fotos de Botucatu pela internet. Em uma delas reconheci a escola e a igreja, além da rua em frente à escola, que estava sendo asfaltada. No dia 2 de maio telefonei para a Secretaria da Educação de Botucatu e perguntei se havia tido aula na escola naquela manhã. Disseram-me que a escola estava fechada por causa do feriado. Insisti se não havia a possibilidade de ter acontecido algum evento em comemoração ao Dia do Trabalho no local, e me disseram que não. Eu estava completamente lúcido durante essa experiência fora do corpo físico, o que me permitia ver, além dos objetos físicos, tais como a igreja e a escola, outros padrões vibratórios mais sutis, nesse caso, os corpos perispirituais de jovens desencarnados que davam ativamente continuidade à sua educação acadêmica mesmo após sua transição, ao que muitos ainda consideram, erroneamente, como a morte. Minhas experiências em desdobramento, ainda no interior de São Paulo, levaram-me a visitar regiões semelhantes às comunidades carentes que existem nas grandes cidades, localizadas às margens de rodovias movimentadas que cortam esse estado. A natureza desses locais de residência ou colônias de desencarnados correspondiam às condições do desenvolvimento espiritual,
moral e intelectual de seus habitantes. Quanto mais viciosos e imorais forem seus habitantes, mais rústicas, feias e infelizes serão suas comunidades. E não poderia ser diferente. Constantemente transferimos para o ambiente onde vivemos, tanto no mundo físico como no espiritual, os mesmos padrões vibratórios de nosso campo mental e emocional. Uma pessoa com mentalidade desleixada, por exemplo, cria e vive em ambiente desleixado. Sua casa é desleixada, seu quintal é desleixado, seus afazeres são desleixados. Outras pessoas com semelhante comportamento sentem-se bem, ou pelo menos não se incomodam, em conviver em tal ambiente, e unindo-se em comum interesse, podem vir a criar localidades em que só mesmo pessoas assim conseguem viver. Junte-se ao desleixo comportamentos promíscuos que espíritos, tanto encarnados como desencarnados, sancionam, promovem e praticam, como, por exemplo, o adultério, o incesto, a sodomia, a brutalidade e outras paixões de baixas vibrações, e pergunte-se, como seria possível mentes que nutrem sentimentos em tamanho desacordo com as leis divinas criarem ambientes agradáveis e felizes e neles viverem? Ao contrário, quanto mais dóceis, virtuosos, amorosos, bondosos e sábios formos, mais belas, agradáveis e felizes serão as esferas que habitaremos no outro lado da vida. Como saber nosso destino após a morte? Quando meu pai nos levou de mudança de minha querida Bocaina para a cidade de São Paulo, sem dinheiro, desempregado e com esposa e 3 filhos menores para criar, fomos morar em um casebre de fundos, em um bairro pobre da periferia, cercados por outros igualmente pobres. Mas São Paulo possuía, e possui, regiões nobilíssimas, em que mansões enormes, ajardinadas, com suas elegantes piscinas, e hoje condomínios de luxo, parecem pequenos paraísos. Mas nós não tínhamos condições sequer para pegar o ônibus e visitar uma dessas regiões, quanto mais nelas habitar. Aquele lugar tão modesto era o máximo a que nossos quase nulos recursos financeiros conseguiram nos levar. Aqui, neste mundo material, cada um de nós sabe em que tipo de ambiente viveremos, ou que já vivemos, usando como parâmetro nossas condições financeiras do momento, ou no futuro, se estamos, ou não, nos esforçando para prosperar. Sabemos também que para habitar uma área nobre e bela da cidade, temos de ter os meios financeiros adequados que comportem os altos custos de viver em tal comunidade. Se não somos tão ricos assim, sabemos que não teremos condições de ali viver e precisaremos buscar outro lugar que comporte nossos limitados recursos, um bairro de classe média, por exemplo. Quando não dispomos de recursos, quando somos pobres e nosso futuro não parece ser muito promissor, possivelmente nos encontraremos vivendo em áreas carentes, como foi meu caso e de minha família, talvez até decadentes, e possivelmente em meio à violência, à sujeira e ao crime. Não é necessário ser inteligente para chegarmos a essas conclusões. A quantidade de nossos recursos financeiros são elementos que determinam a que classe social pertencemos e a qualidade de vida que cada uma dessas regiões poderá nos proporcionar. Quanto mais abundantes forem nossos recursos financeiros, mais condições teremos de habitar as regiões mais nobres de uma cidade e gozar dos prazeres que elas tendem a nos proporcionar. Quanto mais escassos esses recursos, mais nos distanciamos delas e de suas comodidades. Essa analogia nos permite fazer uma ideia para qual esfera espiritual gravitaremos após deixarmos a vida física por ocasião da morte. No mundo espiritual, também há regiões nobres, medianas, pobres e miseráveis, as esferas superiores, intermediárias e inferiores. Para habitar as áreas nobres do mundo espiritual, aquelas cheias de beleza e felicidade inefáveis, é também preciso ser rico. Mas a riqueza necessária para lá chegar não é material. Para habitar essas áreas nobres, de nada vale quão materialmente ricos, famosos ou poderosos fomos na Terra. As riquezas necessárias para sutilizar nosso perispírito, fazer com que ele vibre em sintonia com as esferas superiores e nelas gravite, são nossos recursos morais, espirituais e intelectuais. Há quem diga que o progresso intelectual não é tão importante assim para nossa elevação como espírito. Contudo, os estudiosos da psicologia do desenvolvimento humano têm constatado que o desenvolvimento intelectual, no geral, ajuda a pessoa a melhor discernir entre o bem e o mal e atuar no bem e na ética, 2 elementos associados ao desenvolvimento moral. Para se ter uma ideia do benefício do desenvolvimento intelectual em nossa sociedade, os países menos corruptos do mundo possuem os menores índices de analfabetismo em sua população, 1%.
enquanto os mais corruptos têm os maiores índices, de 50% a 70%. Nos Estados Unidos, os maiores índices de violência familiar, abusos de drogas, crimes e negligência aos filhos ocorrem nas comunidades mais carentes, que possuem níveis de escolarização inferiores ao restante da população. A decadência intelectual pode, sem dúvida, prejudicar o desequilíbrio do mundo. E é por essa razão que observamos na paisagem político-social da Terra as aberrações, os absurdos teóricos, os extremismos, operando a inversão de todos os valores. Atesta-nos Emmanuel em O Consolador. Onde impera a ignorância, imperam os males dela decorrentes. E certamente o Espírito da Verdade, encarregado da codificação espírita, sabia da necessidade do desenvolvimento intelectual para nosso progresso pessoal e, consequentemente, das sociedades nas quais vivemos. Espíritas, clamou ele, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. E para adquirir esses recursos morais, espirituais e intelectuais precisamos conduzir todas as nossas vidas com estrita aderência às leis divinas, às mais nobres virtudes e aos mais sublimes sentimentos, fazendo o bem e a caridade, espalhando o amor e buscando conhecimentos intelectuais de toda sorte para expandir nossa inteligência e tornar-nos sábios também. O sentimento e a sabedoria são as duas asas com que a alma se elevará à perfeição infinita, agrega Emmanuel em O Consolador. Para gravitar às esferas espirituais mais nobres e felizes é imperativo que trabalhemos incansável e incessantemente para atingir a perfeição e tornarmos-nos espíritos puros. Não há atalho sem trabalho. Se nesta vida negligenciarmos tais leis e por uma ou outra razão vivermos contrários a elas, se nossos comportamentos morais e nossas virtudes estiverem deixando a desejar, se fizermos mais o mal que o bem e, ainda, se não nos empenharmos em adquirir novos conhecimentos, podemos ter certeza de que as frequências vibracionais de nosso perispírito não estarão sutis o suficiente para gravitar para as regiões mais nobres, e seremos atraídos às esferas inferiores, cujas vibrações sintonizam-se com as de nosso perispírito, vibrações estas sempre determinadas pela maneira que conduzimos nossa vida em cada uma de nossas existências, pela qualidade de nossos sentimentos, pensamentos e ações e pelo esforço que fazemos para o nosso melhoramento e progresso moral, espiritual e intelectual. Em grande parte, somos nós mesmos os arquitetos que projetam, não só uma residência, mas toda uma região onde vamos morar, ainda que temporariamente, após a morte do corpo físico. Todo adulto com capacidade normal de raciocínio tem consciência de seus atos, sabe que tipo de sentimentos alimenta em seu dia a dia, é capaz de analisar a qualidade dos pensamentos que costuma cultivar e sabe do esforço que está fazendo para moralizar-se, espiritualizar-se e intelectualizar-se. E agora sabe também que são precisamente seus atos, seus sentimentos, seus pensamentos e seus conhecimentos as forças moldadoras das frequências vibracionais de seu organismo sutil, sobretudo do seu perispírito. E sabe ainda que quanto mais nobre for a natureza desses atos, desses sentimentos e pensamentos, mais elevadas serão as frequências e, consequentemente, mais elevadas serão as esferas para onde gravitará após a vida na Terra. Contrariamente, quanto mais grosseira for essa natureza, mais baixas e densas serão as frequências, e mais baixas, decadentes e infelizes serão as esferas para onde irá. Como escapar das esferas infelizes? Após a morte, nós não somos mandados ou conduzidos a uma esfera ou outra. Ao contrário, nós gravitamos naturalmente para aquelas com as quais nossas vibrações se sintonizam. Se são sutis, vamos às esferas mais elevadas, se grosseiras, às zonas umbralinas. A morte não faz milagres, não faz sábios de ignorantes nem santos de malfeitores, a morte apenas nos transfere de uma forma de vida para outra. Neste momento, na condição de encarnados, habitamos a crosta terrestre, a faixa mais densa da matéria. Nós gravitamos para cá quando tomamos nosso corpo físico atual, pois, oriundos da Terra, ele é composto dos mesmos elementos grosseiros que formam a crosta terrestre e, portanto, vibram na mesma frequência. Mas não apenas encarnados habitam a crosta da Terra, caminham por nossas ruas, frequentam nossas casas, vêm às nossas festas. Desencarnados também. Pelo menos 3 são as principais razões pelas quais continuam a fazê-lo, mesmo após a morte do corpo físico: a ignorância do fato de que morreram, o medo da morte ou o apego à vida material ou à família. E por que isso acontece? Quanto à primeira razão, esta é um tanto paradoxal.
Quando na vida física, a pessoa não acreditava na vida após a morte, achava que deixaria de existir quando desse seu último suspiro. Então um dia ela dá o último suspiro, desencarna e, para sua grande surpresa, não morre. Ela continua viva, ainda pensa, raciocina e não foi para o céu, nem para o purgatório nem tampouco para o inferno. Ela continua em sua casa ou hospital, cercada por seus entes queridos e amigos. Ela ainda se vê um corpo completo, com cabeça, tronco e membros e, para ela, tão sólido quanto o corpo físico que acabara de deixar. Portanto, em sua mente, ela continua a viver como sempre havia vivido, como um ser encarnado. E com dores. O medo da morte é outro empecilho ao voo do espírito às dimensões apropriadas ao seu desenvolvimento. Despreparada que está para essa inevitável realidade, quando a morte chega, mesmo se vendo viva, não sabe para onde ir nem tampouco o que fazer. Ao contrário do exemplo que vimos no caso da pequena Daisirene, que contemplava seu mundo futuro e todos os espíritos que ali estavam para ajudá-la em sua nova modalidade de vida, o medo da morte impede a pessoa de ter tão sublime visão. E não sabendo nem tendo para onde ir, volta e fica em sua casa. Em casos mais extremos, refugia-se junto de algum encarnado, seja um parente, um amigo ou ente querido. Adam Crabtree, um psicoterapeuta canadense, acredita que alguns casos de transtornos mentais e psicológicos, sobretudo os chamados transtornos de personalidade múltipla, atualmente chamado de transtornos dissociativos de identidade, são ocasionados pela influência obsessiva de espíritos perturbados ou malfeitores. Em seu livro Multiple Homem Múltiplo, ele relata várias ocasiões em que os espíritos que obsediavam seus clientes lhe disseram durante as sessões de terapia que haviam entrado na aura daquela pessoa como refúgio, quando, na verdade, o que realmente aconteceu foi um envolvimento fluídico em razão da sintonia entre eles. Esses espíritos não sabiam onde estavam ou que haviam morrido. E quando se davam conta de sua condição de desencarnados, seguiam seu novo caminho. A título de informação, nos mais de 50 casos de obsessão que Adam Crabtree tratou, a maioria dos obsessores era parente do obsediado. Os prazeres da vida material ou a ligação amorosa ou odiosa ou assuntos pessoais mal resolvidos com a família podem igualmente estender a permanência do espírito recém-desencarnado na crosta da terra e causar transtornos obsessivos a seus entes queridos. Mesmo sabendo que desencarnou e que sobreviveu à morte, o espírito pode voltar para casa e ali permanecer até o momento em que a luz o ilumine e desperte seu desejo de progredir, como veremos no próximo capítulo. Só há uma maneira de escapar das esferas espirituais infelizes e sofredoras, elevando nossas frequências vibratórias, isto é, sutilizando as energias de nosso perispírito para dar-lhe condições de gravitar para as esferas mais felizes. E como isso se dá? À medida que o ser humano se desenvolve moral, intelectual e espiritualmente, ele vai se despojando de suas imperfeições e elevando seu padrão vibratório. O exercício diário do amor incondicional, da caridade, da fraternidade, do bem, da fé, ou seja, a prática constante das leis divinas em prol de nosso próximo e de nossa sociedade é, para o perispírito, o que os exercícios físicos e as dietas são para o corpo físico, redutores de excessos e impurezas. E quanto mais elevadas forem essas frequências, mais elevadas serão as esferas de destino, quanto mais grosseiras as energias, mais inferiores as esferas. Não há como ser mais claro. 7. As incontáveis esferas do além. Não sabeis o que eu sofro? Não, não o sabeis, não podeis compreendê-lo. É horrível. A guilhotina. O que é isso, ao lado do que suporto agora? Não é nada, é um instante. Mas este fogo que me devora é pior, é uma morte contínua, é um sofrimento que não deixa trégua, nem repouso. Que não tem fim. E minhas vítimas que estão ali, ao meu redor. Que mostram as suas feridas. Que me perseguem com seus olhares. Elas estão ali, diante de mim. Eu as vejo todas. Sim, todas, não posso evitá-las. E esse mar de sangue. E esse outro manchado de sangue. Tudo está ali. Sempre diante de mim. Sinto a dor do sangue. Do sangue, sempre do sangue. Elas, essas pobres vítimas, elas me imploram. E eu, sem piedade, eu firo. Eu firo. Eu firo sempre. O sangue me embriaga. Eu acreditava que depois de minha morte tudo estaria acabado, foi porque desafiei o suplício, desafiei a Deus, e reneguei-o. E eis que, quando me acreditava aniquilado para sempre, um despertar terrível se fez. Oh, sim,
Terrível. Estou cercado de cadáveres, de rostos ameaçadores. Eu caminho no sangue. Acreditava estar morto, e eu vivo. E terrível. E horrível. Mais horrível que todos os suplícios da terra. Oh! Se todos os homens pudessem saber o que há além da vida. Saberiam quanto custa